tarde, telespectador. Entra agora ao vivo, através da Rede Petrópolis de televisão, canal 10 via Tech Cable, o programa Trabalhador em Foco. É Dia dos Namorados. É o Brasil que vai começar na Copa do Mundo. A gente está falando de trabalhador. Porque, afinal de contas, enquanto todas essas coisas estão acontecendo, muita gente está trabalhando. E é por isso que hoje eu vou estar aqui conversando com o senhor José Maria, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Imobiliário. E a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade desses profissionais que fazem a nossa casa ficar bonita, né? Móveis e afins, e também os prédios crescerem, as cidades, obras, estradas e tudo mais. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, agora sim dando início com o nosso bate-papo com o senhor José Maria. Boa tarde, senhor José Maria, um prazer receber o senhor aqui. Boa tarde, prazer é meu estar aqui falando sobre os trabalhadores, e nosso dever é de estar sempre protegendo todos os trabalhadores da nossa categoria. E também quero dar aqui um alô, dizendo para todos hoje, todas as empresas que puderem liberar os trabalhadores 1 hora, 2 horas antes para ver o jogo, quem não compensou, a gente fica muito grato sobre isso aí que os Hoje tem um pouco de patriotismo envolvido na gente, até um pouquinho de azul, que é a cor, um pedaço da cor da nossa bandeira, né? Mas, senhor José Maria, hoje a gente vai falar sobre o Sindicato da Construção Civil, e o sindicato tem várias áreas de atuação, várias cidades de atuação. Por que motivo um sindicato com um presidente que é de Petrópolis, na verdade, ele abrange outras cidades? Para quê, né? Por que isso aconteceu? E qual a importância disso para as outras cidades e também para Petrópolis? Bom, a gente, o nosso sindicato era a base, só tinha a base em Petrópolis, né? E depois a gente viu a necessidade de estender as bases para Três Rios, Paraíba do Sul e Sapucaia, que não tinha sindicato para proteger os trabalhadores. A gente fez a extensão de base em 1993. Que a gente entrou em 1990, que foi a oposição que teve, ganhamos eleições e tal, e aí resolvemos fazer a extensão de base, foi aprovado no Ministério, em Brasília, aí começamos a trabalhar. A base lá de Três Rios, Paraíba do Sul e Sapucaia não tinha salário, piso salarial, não tinha os direitos dos trabalhadores, o trabalhador ganhava o que eles combinavam. Então a gente resolveu criar a convenção de lá para poder proteger os trabalhadores. Hoje tem o piso salarial, tem as proteção que os trabalhadores têm, tem muitas coisas boas na convenção, tem a cesta básica, tem anuênio, tem os médicos lá que a gente dá atendimento para os trabalhadores de lá. Então houve um avanço muito grande. Compramos uma sala em Três Rios para poder, no parque comercial, para poder ter a sala para atender os trabalhadores, para fazer rescisão, atender as empresas junto com os trabalhadores. Então isso cresceu muito de 1993 para cá. Aí a gente foi crescendo o sindicato e hoje está lá com esses direitos, todos os trabalhadores. Que maravilha. A gente estava antes do programa conversando e o senhor me disse que a diferença salarial de um profissional que trabalha numa mesma área, no mesmo setor, no mesmo cargo, né? Por exemplo, o mestre de obras, né? Que é uma das funções que são abrangidas pelo seu sindicato, da construção civil. Do lado de lá, ou seja, em Três Rios, Sapucaia, esses salários eram muito maiores e eles vêm quase se equiparando com Petrópolis e Caxias, não é isso? O salário, na verdade, o salário de Três Rios, na convenção nossa, ele é mais baixo do que Petrópolis, do que aquilo do setor do acordo da pesada, porque o sindicato patronal é outro sindicato. E certo. A gente negocia salário aqui com o patronal imobiliário, negocia salário da pesada com a Renil do Silicone do Rio,
Esse acordo da pesada a gente vai fazer separado aqui com o consórcio Subida da Serra, e o sindicato patronal de Três Rios é outro patronal, então, e o sindicato da construção civil leve, que é o doutor Ricardo Francisco, que a gente já está entrando em negociação com ele. Então, quando começou as negociações, o piso lá que nasceu foi um piso menor que Petrópolis. Então ele era bem menor, hoje ele já está encostando, hoje está uma diferença de 20% a menos do que Petrópolis só, mas tem as vantagens, tem cesta básica, tem um abono que era 4%, chegou a 7% o ano passado, então hoje você vê que o trabalhador tem um ganho real muito bom, se ele não faltar, ele ganhou ano passado 8 de aumento na convenção, mas ganha mais 7 de abono e a cesta básica se ele não faltar. Né? O abono salarial, então, você já estava me explicando lá para o nosso telespectador entender. Aqui em Petrópolis a gente tem abono salarial para os nossos empregados, para os nossos trabalhadores da área da construção civil? Sim, aqui também na convenção nós temos aqui o piso salarial, e quem não faltar tem a sua idade, chamada sua idade, que é 5% hoje, a gente está pedindo para 6% na convenção agora na negociação. Então, se não faltar, cumprir todos os dias a carga horária, ganha 5%, além de 5% do salário 5%, a mais de abono. 5% de abono. Que é um prêmio, né? Que é um prêmio para a pessoa incentivar o trabalhador para ele não faltar, para você entender melhor. Exatamente. Agora, a vantagem que a gente acha que é muito bom para o trabalhador no piso na convenção daqui como te falei, é o Vale Transporte gratuito. O Vale Transporte gratuito, ou seja, com falta ou sem falta, os dias que ele trabalhou, ele tem que ganhar as passagens para ele poder ir e voltar. Se ele trabalhou 15 dias no mês, durante o mês, ele tem que ganhar aqueles 15 dias de Vale Transporte. De acordo com a CLT, né, que rege toda essa legislação a respeito da vida e do dia a dia dos trabalhadores, o transporte, o patronal, ele pode descontar até 6%, não é isso? Alguns sindicatos a gente sabe que negociaram, que conseguiram negociações consideradas muito boas, e tem funcionários, tem trabalhadores que têm um desconto de 2%. No sindicato da construção civil, então, na verdade, o trabalhador não tem desconto nenhum com relação ao transporte. Sim. E isso foi uma conquista do sindicato. Essa conquista nossa, o presidente, na época, era tesoureiro, em 1993, nós conseguimos essa conquista, que o Vale Transporte começou a ser gratuito para o trabalhador. E de 1993 para cá, a gente veio negociando e vem mantendo ele nas convenções, que todo ano tem que renovar a convenção e tem que ter aquele diálogo com o patrão para tornar que ele entra gratuito novamente para o trabalhador. Porque se você vê isso, se você analisar, eu acredito que, vamos dizer, 70% dos sindicatos no nosso país não tem Vale Transporte gratuito nas convenções. Não vamos dizer Petrópolis, vamos dizer em todo município. Na pesada, nós temos o acordo da pesada, já é diferente. Lá pode descontar 1% do Vale Transporte, e aqui é gratuito. Entendi. O senhor está falando da pesada, e eu tenho certeza que o telespectador final, que não trabalha na área da construção civil, não está entendendo muito bem. O que é a pesada? A gente conversou lá fora, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso telespectador lá de casa conseguir entender. Eu vou pegar a tabela aqui para mostrar para você. O trabalhador da pesada, vamos dizer, aquele tem o carregado de turma, soldador X, apropriador, eletricista de força de controle, instrumentista, lixador, maçariqueiro, mecânico de máquina pesada, mecânico montador de andaime, nivelador, pintor industrial, operador de rolo, operador de motoviradora, operador de trator esteira, operador reto escavadeira, serra circular, operador de escavadeira, operador de pá mecânica, operador de bate-estaca, guindaste, motoscape, pá mecânica, serra circular de novo embaixo aqui, operador de usina, operador de patro, amoxorífero, essas outras daqui para baixo são os profissionais, eletricista, carpinteiro, ladrilheiro, marteleteiro, operador de grua, pastilheiro. Então, é uma categoria que o piso salarial, a gente teve um avanço muito grande nele, porque o da pesada que eu vou assinar com o Sindicom do Rio, ele é mais baixo um pouquinho, mas esse aqui a gente está fechando um acordo de 10%, que é o piso salarial, que é um piso salarial que vai ser igual aos trabalhadores de Caxias. Todos esses profissionais que o senhor listou
são profissionais que atuam em obras de grande porte no sentido de rodovias, de construção de túnel. E o trabalhador considerado da construção civil, que não é pesada, é o que faz a casa, o prédio, o shopping, é mais ou menos isso? Aí sim, aí enquadra nas obras leves, enquadra primeiro, igual estivemos comentando, é o mestre de obra, encarregado de turma, aí tem o pedreiro número 1, tem o pedreiro número 2, né, que é o de acabamento número 1, e o servente, é o meio oficial. Esses são os trabalhadores que constroem os grandes condomínios, as grandes casas particulares, e que trabalham muito, às vezes não são valorizados. Muitos deles que a gente encontra nos condomínios, nas obras particulares, o grande empresário vai lá, compra um lote e constrói tua casa particular. E quando a gente chega para fiscalizar, está lá o trabalhador sem uma proteção, sem equipamento de segurança, não tem um refeitório adequado para ele ter sua refeição, não tem um banheiro adequado para ele. Ele é um trabalhador, praticamente um trabalhador escravo. E ele talvez não tenha sua carteira assinada, que é pior ainda, se acidentar. Mesmo numa obra doméstica, vamos falar assim, né? Numa obra de pessoa física, digamos que eu vá construir a minha casa e contrate os profissionais para fazer a minha casa. Eles têm que manter a CLT, eu preciso cumprir os pisos salariais e tal. Senão mesmo pessoa física, eu posso ser fiscalizada, a minha obra pode ser fiscalizada e as sanções legais podem ser feitas também com quem está fazendo a sua casa. Pode sim. Inclusive nós já fiscalizamos várias obras junto com fiscais do Ministério do Trabalho, que eles têm autonomia para multar, e já foram muitos empresários multados, porque a gente pegou nas obras os trabalhadores sem carteira assinada, que é a primeira coisa que a gente se preocupa com o trabalhador, é sobre a carteira assinada e sobre os equipamentos de segurança, para o trabalhador ser mais protegido, né? E na maioria, vamos dizer, 70% das obras particulares, todas elas são irregulares e trabalhador informal, trabalho escravo, vamos dizer. O trabalhador é forçado a trabalhar ali, talvez não receba o salário em dia, e talvez alguns tenham que botar na justiça ainda, quando a obra, o dono não é daqui, é de fora, na hora de receber seus direitos, tem que botar na justiça para que fica receba. muito mais difícil. E a gente vê, normalmente, muitas obras particulares. É claro que o número de condomínios está crescendo, a gente sabe disso, e aí deve ser muito mais fácil a fiscalização e o cumprimento da CLT, mas com certeza também deve ser, a gente tem muitas obras particulares e que é mais difícil na fiscalização, né? A gente fica um pouco nessa parte meio preso, vamos dizer para você, porque no Ministério do Trabalho a gente leva o ofício de denúncia e protocolar no Ministério para que seja fiscalizadas as obras que a gente encontra irregulares, mas devido à falta de fiscalização no Ministério do Trabalho, que tem poucos fiscais, a dificuldade é um pouco, a gente acha assim, muito difícil, e aí às vezes a demora do fiscal ir na obra, quando a obra particular, às vezes quando vai a obra está acabando, e aí o trabalhador ele é obrigado a submeter, botar na justiça depois e ao sindicato recorrer para que receba seus direitos, porque a gente não tem poder de multar, a gente vai e pede para algumas coisas muito, vamos dizer, 40% a gente resolve sozinho, sem o Ministério, mas tem empresa que é durona e daí tem que ir fiscal talvez para que faça ele cumprir os direitos dos trabalhadores, aí fica mais difícil um pouco, né? Hoje a gente tem muitas solicitações do sindicato ao Ministério Público para realizar fiscalizações? Não, no Ministério Público já houve fiscalização junto conosco em algumas obras, mas a gente usa mais fazer as denúncias no Ministério do Trabalho. No Ministério do Trabalho. No Ministério Público, com exceção de algumas denúncias, que eu já fiz denúncia de várias empreiteiras em Petrópolis que estavam no condomínio La Villette, lá no condomínio da João Forte, que estava lá com 12 empreiteiras, e estava a firma principal segurando fatura dos empreiteiros, e os empreiteiros não têm condição de pagar os trabalhadores em dia. Aí eu pedi que a empresa não fizesse isso principal, que os trabalhadores trabalham o que precisa. Aí eles continuou temando, segurando a fatura dos trabalhadores, eu fiz a denúncia do Ministério Público.
que foram fiscalizadas essas empresas, os empreiteiros junto com as principais, que é a Lavilete e a João Fortes, e o Ministério do Público agiu sobre isso e deu resultado. Muitos deles foram depois, as empreiteiras pagaram os trabalhadores, alguns saiu da obra já, mas os trabalhadores receberam os seus direitos. Nesse caso, a gente faz isso para poder agir talvez mais rápido. Na prática, a atuação do sindicato, né, junto com o Ministério do Trabalho, fez com que o patronal cumprisse com o seu dever de efetuar os pagamentos e os trabalhadores saíram com os seus devidos, a sua devida remuneração. Isso, na verdade, a gente fica muito feliz, porque o que a gente conversa aqui no programa Trabalhador em Foco, o que a gente leva de informação, é que a ação do sindicato é vital para o trabalhador ter melhores condições de trabalho, de pagamento e de vida, não é isso? Exatamente. Igual eu disse para você, eu fiz uma visita na obra na segunda-feira, e lá encontrei, na denúncia, lá 11 trabalhadores, praticamente um trabalho escravo, consideram. A obra lá, a SEAB, não liberou verba lá, segundo a empresa, essa Engeobra é firma do Rio, e estão lá os trabalhadores 2 meses e 10 dias, sem pagamento, sem vale, e sem adiantamento e sem nada. E fizeram uma proposta para ele de pagar o pagamento, talvez, dia 25 desse mês. Aí eu te pergunto, vai chegar quase 3 meses sem pagamento. Tem trabalhador que paga aluguel e pode ser despejado da casa até por esse motivo de não receber teu salário. Eu considero isso um trabalho escravo. É covardia a empresa fazer isso. O cara veio falar comigo que o dinheiro não entrou, a verba não entrou. Eu falei, então para com a obra, não fica massacrando os trabalhadores, que esse é o trabalho escravo, fazer isso. O trabalhador trabalha porque ele precisa. Ele não trabalha para inventar, para dizer que é bonito, não. Então eu falei isso para o dono, um dos responsáveis da empresa, que achou ruim comigo ainda. Falei para ele, então você para com essa obra, manda a empresa parar com a obra e os trabalhadores vão no sindicato para ver seus direitos e entrar com a rescisão indireta. Porque a firma que não paga em dia, o trabalhador tem direito de entrar com a rescisão indireta para receber os seus direitos, pode trabalhar em outro lugar que depois ele entra com a ação e vai receber todos os direitos dele na justiça. Olha, não entendi isso direito não, mas achei interessante se o funcionário não recebe o pagamento em dia, ele tem direito de fazer uma ação invertida. Vamos para um breve intervalo, e a gente volta explicando detalhadamente como é que o trabalhador pode fazer, quais são as ações, o que ele pode realizar, né, se ele não receber o salário em dia. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje conversando com o senhor José Maria, que é presidente lá do Sindicato da Construção Civil. A gente fez um breve intervalo, até mesmo para as ideias entrarem melhor na cabeça, e eu queria que a gente explicasse para o nosso trabalhador que está assistindo a gente agora, o que é a rescisão indireta? Indireta.
Conta pra gente, César Maria. A rescisão indireta é conforme eu disse para você. Se você chega numa firma, o trabalhador está com salário em atraso, está com FGTS em atraso, INSS em atraso, ele descobrindo aquilo ali, tem uma prova do depósito de garantia e a previdência e o salário também que já está atrasado, ele pode ir ao sindicato, recorrer na justiça e entrar com a questão indireta, porque ele não perde seus direitos trabalhistas. Ele entra com a questão indireta, vai trabalhar em outro lugar e vai cuidar da vida dele, não vai ficar ali perdendo tempo. Igual esse trabalhador que eu encontrei nessa obra lá, com salário atrasado quase 3 meses, e está lá, e eu falei, indiquei para eles, no consórcio, da obra da pesada, está precisando de 14 carpinteiros, está precisando de 6 serventes no momento. Então lá é firma que vai pagar em dia, o salário é bom, e eu sei, se o salário não saiu o pagamento dia 25, não deve ficar aí perdendo tempo, porque vai ao sindicato e entra com a questão indireta, nós estamos lá para prestar o advogado nosso juridicamente para vocês, que ingressem na justiça urgente. A rescisão indireta, ela é uma lei, um benefício para o trabalhador, que ele pode ser utilizado por qualquer categoria, por qualquer trabalhador? Ele pode trabalhar em qualquer empresa, seja metalúrgica, seja comércio, seja construção civil, seja sindicato da alimentação, na categoria alimentação, né? Seja trabalhar na Condep, em qualquer atividade ele tem direito de ingressar na justiça com a rescisão indireta se a empresa não cumprir os deveres que tem que cumprir com o trabalhador. Quando o senhor falou que o trabalhador vai ter o direito de continuar trabalhando, e aí em outra empresa ele vai estar recebendo o seu pagamento em dia e tal, não sei o quê, a gente sempre pensa numa outra alternativa para isso, que é você se demitir. Mas, na verdade, quando você se demite, você perde muitos direitos, né? Dentre eles, se você não for imediatamente contratado, você perde o seguro-desemprego, né? Não saca o fundo de garantia. Quais são as outras coisas que se o seu patrão está atrasado, não efetuou o seu pagamento, e você, sem saber dessa demissão indireta, pede a demissão, o que você está perdendo enquanto trabalhador? Na verdade, o trabalhador que pede a demissão, alguns pedem a demissão por motivo de estar chateado na empresa, talvez até não está gostando da profissão, mas muitos deles, às vezes, pedem a demissão porque esse problema que a gente comentou aqui, que a empresa está atrasando o pagamento, não está em dia com os trabalhadores, mas às vezes ele não sabe dos direitos dele, que pode entrar com a rescisão indireta, porque se ele pedir a demissão, a primeira coisa que ele vai perder é o aviso prévio. Depois ele vai perder o seguro-desemprego, igual nós tínhamos comentado, ele vai perder o fundo de garantia, ele vai ficar preso, ele tem que ficar no mínimo 3 anos sem carteira assinada para que saque o fundo de garantia, ou só vai sacar quando aposentar. Quer dizer, dificilmente ele vai sacar o fundo de garantia dele. A maioria dos casos, o cara vai ficar 3 anos sem carteira assinada, na hora de aposentar ele está com um tempo aí lá longe, né? É muito difícil. Então, o trabalhador perde muito, ele perde 99%, vamos dizer, pedir uma demissão de uma empresa hoje. Eu digo para os trabalhadores, um alerta que o sindicato faça para trabalhador nenhum pedir a demissão na empresa. Ir ao sindicato, orientar o que deve fazer primeiro para a gente ajudar o trabalhador. Principalmente na nossa categoria, eu uso fazer isso, pedir aos trabalhadores que vai ao sindicato, não peça demissão antes de consultar o sindicato. Que interessante. Nossa, acho isso muito relevante, porque eu tenho certeza que muitos trabalhadores, não só da área da construção civil, eles de alguma forma, em algum momento da vida, sofreram com o atraso do salário. E quando a gente fala que atrasou o salário, atrasar o salário significa, o trabalhador vai pagar juros e não vai receber os juros do patronal, não é? Eu sempre falo isso com uma amiga minha que vira e mexe, recebe os salários todos atrasados, em cheque, não sei o quê, uma confusão. E eu falo com ela assim, gente, nunca seu patrão pagou os juros do seu cartão de crédito, os juros da conta de telefone, e a gente muitas das vezes vai se perdendo, né, e se acostumando a ser subordinado e tão submisso ao patronal, que esquece e não sabe de coisas tão interessantes como essa que a gente falou agora, que você pode se desligar da empresa
legalmente, de uma forma correta e ainda se beneficiar com tudo que você tem direito. E além disso, o mais importante, alertando os trabalhadores, que você pode assinar carteira em outra empresa. Entrou na justiça, não quer dizer que precisa tirar outra carteira. A outra empresa pode assinar o contrato na outra página ali, e o cara vai cuidar da vida dele, daquela empresa que ele trabalhou depois, vai dar baixa lá na justiça de trabalho quando tiver audiência. Que maravilha. Ele vai trabalhar normalmente em outra empresa até que marca audiência para receber os direitos dele, que são os deveres da empresa ter que pagar. A gente está sempre alertando os trabalhadores, e eu gosto muito de proteger os trabalhadores. Nós estamos no sindicato para defender os trabalhadores. O sindicalista que não quer defender o trabalhador, ele deve sair e não pegar um cargo desse, porque eu acredito que a nossa briga, você sabe que é uma luta difícil. O sindicato nosso abrange essas áreas todas que você já sabe, e a gente tem eu e mais um diretor desligado, porque não tem condição de ter mais diretor dentro do sindicato, e eu na parte da manhã eu uso sair para fazer as vistorias nas empresas, fábrica de imóvel, ou seja, e construção civil, e depois do almoço estou lá ajudando para fazer rescisões de contrato de trabalho, para fazer cálculo trabalhista, para alguns que vai lá também fazer cálculo sem carteira assinada, que dá muito para depois, se o patrão, às vezes 90% deles não paga, e volta ao sindicato para reclamar na justiça, para você ver que a demanda é grande. Com certeza. Vamos dizer 20% dos trabalhadores aí vai ao sindicato para fazer um cálculo para ele ter um período sem carteira assinada. A gente faz, o cara leva na obra, na dona da firma, e o cara não paga. O patrão não paga para ele, a gente informa para ele voltar ao sindicato para entrar com a reclamação trabalhista. Dá demais nisso aqui na construção civil. É muito... Campeão de denúncia no nosso sindicato, alertando todos os trabalhadores, para todas as categorias. Aqui é um prazer eu estar falando aqui com você e alertando os trabalhadores da nossa categoria, não só nossa, mas de todas as categorias. Eu faço aqui uma denúncia para que todos os trabalhadores de todas as categorias que se sentem lesados, vai ao sindicato para procurar seus direitos, para que seja ajudado lá, que nós podemos ajudar muito a eles, trabalhadores inocentes, às vezes, que não sabem os direitos deles. Com certeza. Zé Maria, o programa já está chegando no final. A gente, na verdade, eu queria que só o senhor falasse, assim, rapidamente, para a construção civil e para o mobiliário, quanto que vocês estão pedindo de aumento agora nesse próximo dissídio? Na verdade, na pauta de negociação, eu pedi 12% para Três Rios, eu pedi 12% para o mobiliário, eu pedi 12% para a construção civil leve, e pedimos 15% para a obra pesada, porque o salário já estava maior, né? E então, na verdade, dessas aqui, eu já tenho em mãos aqui, eu vou te falar um salário aqui para você. Essa aqui, da pesada, que é o acordo que a gente está para assinar nos próximos dias, vamos dizer aqui, um carpinteiro hoje, ele vai ganhar R$ 1.575,20 a partir de 1º de fevereiro, que o acordo foi atrasado. Teve 3 greves lá na Descida da Serra, já que nós fizemos a greve em conjunto com o Sindicato de Caxias, que é o quilômetro 93, a nossa divisa, para baixo é Caxias. Então o salário vai ser igual, e além desse salário aqui, tem um ticket de alimentação para o trabalhador que não faltar de R$ 300 mensal. Então você vê que esse salário já vai para 1.800 e pouco, e tem mais a PLR anual, que o trabalhador tem direito nela também, e tem direito da alimentação também gratuita na obra. Então, é um dos melhores salários, esse acordo que nós vamos assinar, que é com o acordo da pesada, que você vê aqui que um servente, um ajudante, ele está R$ 1.159,40, e tem direito da ticket de alimentação de R$ 300 também, que independente do salário, e tem direito da PLR também no ano. A gente do programa fica muito feliz em saber que o Sindicato da Construção Civil está trabalhando em prol de conseguir melhores valores, melhores salários para os seus trabalhadores. Seu José Maria, nosso tempo acabou, foi um prazer conversar com o senhor. Eu tenho certeza que em breve a gente vai conseguir marcar um novo programa para fazer novas ponderações a respeito da importância do trabalho da construção civil e do mobiliário, que fazem com certeza as nossas cidades crescerem. Queria agradecer a você, telespectador, que ficou com a gente. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com o sindicato. A gente sempre aparece os telefones daqui. De qualquer forma, a gente está à disposição. Esse programa vai estar disponível na internet, na fanpage da Comunicação Livre e no YouTube da Comunicação Livre, para que você possa assistir e obter mais informações. Muito obrigada. Até semana que vem a gente volta com um programa fresquinho. Boa tarde.